Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 31. Semana passada nós falamos aqui sobre o Evangelho de Deus, baseado em Romanos, capítulo 1. O que é o Evangelho? Hoje nós queremos falar sobre o Evangelho da cruz no mercado da fé, no mercado religioso. Veja nesse texto que Paulo vai nos dar aqui uma instrução poderosíssima, instrutiva, para mostrar que o Evangelho de Deus não é um produto a ser oferecido no mercado da fé. Vamos ler lá, a palavra de Deus diz assim, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Teodoro Levi, ele diz que o marketing pode ser definido como o processo de conquistar e manter clientes. O marketing, ele é muito importante como ferramenta para conquistar novos clientes no âmbito comercial, no âmbito industrial, no âmbito de serviço, de prestação de serviço. Mas é interessante que alguns trazem para dentro da religião os princípios do marketing. E nesses princípios de marketing é muito interessante, porque faz uma pesquisa de mercado, identifica-se necessidades, o Evangelho passa a ser um produto ou uma prestação de serviço espiritual e se cobra por esse serviço. E aí vem aquele lema que é muito criticado, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas a Bíblia veementemente condena isso. Quando Paulo escreve essa carta, ele vai combater justamente nesse primeiro capítulo todo o marketing religioso que existia em Corinto. E ele quer mostrar aqui que o Evangelho da cruz, ele não é um produto, ele não é algo que pode ser vendido ao mercado para atender às necessidades que as pessoas estão apresentando. Pelo contrário, o Evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas, independentemente da vontade das pessoas, porque o Evangelho só transforma uma vida através do poder de Deus, através da ação sobrenatural do Espírito Santo. À luz desse texto, eu quero
destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o Evangelho não é um produto. Não é produto. Paulo, que ele nos dá uma aula de marketing religioso. Veja aí, por favor, no versículo 22. 22, lê comigo aí. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam. Preste atenção. Paulo está dizendo o que o mercado está pedindo. O que interessa a essa geração? Ele diz, os judeus, os religiosos, eles querem sinais. Eles querem portentos. Eles querem apresentar coisas extraordinárias. Os gregos não. Os gregos gostam de conhecimento, de sabedoria, de filosofia. E Paulo vai mostrar para nós aqui, claramente, né? Paulo vai mostrar no versículo 23, lê comigo. Ele usa uma adversativa dizendo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja que Paulo está dizendo assim, o evangelho que nós pregamos, o evangelho da cruz, não é um produto de mercado. Ele não está aqui sendo pregado para atender expectativas carnais das pessoas. Mas o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É nele que se revela a justiça de Deus. Por isso, o justo viverá pela fé. Então, meus amados irmãos, eu queria, de início, colocar aqui, para mostrar que o evangelho não é um produto, alguns argumentos que aparecem na Bíblia. O primeiro deles, a pregação do evangelho de Deus não é uma negociação comercial entre quem prega e quem ouve. Preste atenção. A pregação do evangelho de Deus não é uma transação comercial entre quem prega e quem ouve. O verdadeiro pregador do evangelho é aquele que obedece a Deus numa missão. E ele não tem autonomia em mudar a mensagem, em adequar a mensagem à necessidade das pessoas. É interessante isso. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Veja para mim lá o que é que Paulo diz. Ele diz assim, se anuncio o evangelho. Eu anuncio, eu proclamo o evangelho. Eu sou um arauto do evangelho. Eu não crio a mensagem do evangelho. Eu não deturpo a mensagem do evangelho. Eu simplesmente sou um canal. E ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o quê? O evangelho. Nós estamos como igreja, como pregadores do evangelho, como missionários, sob essa obrigação, debaixo dessa obrigação. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Segundo argumento que eu queria colocar para vocês, o evangelho não é um produto. Preste atenção. Quem comercializa com a fé não se preocupa com a conversão das pessoas. Ele não está preocupado se essa pessoa vai para o inferno. A proposta dos comerciantes da fé é trazer analgésico para as vidas das pessoas aqui na terra. De tal maneira que as pessoas ficam enganadas com as bênçãos materiais, com as bênçãos circunstanciais, e se esquecem que existe uma eternidade para se viver. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, ele diz para Timóteo, preste atenção o que ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo está aqui colocando Timóteo, dizendo: Timóteo, nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora, irmãos, vamos voltar aqui para o texto, que eu quero simplesmente apontar aqui, né? Eu acho fantástico isso aqui, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a sabedoria de Deus. O evangelho é a solução de Deus para o pecado do homem. O evangelho não é uma ideologia inventada pelo homem, não é uma teoria científica. O evangelho não é simplesmente o resultado da projeção de uma mente. O evangelho é a mensagem que descreve a ação poderosa de Deus para salvar o homem. E esse evangelho apresentado por Paulo nesse texto, e ele está aqui condenando o mercado religioso, né? Ele vai dizer 3 coisas muito lindas que o evangelho pode trazer para a vida de uma pessoa. Primeiro, o evangelho, ou Deus usa o evangelho para destruir a sabedoria o quê? Humana. Veja no texto, vamos ler aí, só observe claramente, versos 18 a 20. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do homem? É interessante. A sabedoria humana, a filosofia levanta questionamentos, a filosofia faz perguntas, mas não traz resposta. O evangelho é a resposta de Deus para a nossa necessidade. Eu preciso de salvação, eu preciso de perdão de pecados, eu preciso ter a minha vida eterna na presença de Deus, e o evangelho traz essa resposta. E o evangelho da cruz anula toda e qualquer sabedoria o quê? Humana. Ninguém pode contra o evangelho. E, meus amados irmãos, Paulo cita aí o texto de Isaías 29:14. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O evangelho de Deus prevalece sobre a sabedoria humana. Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus é eterno. E o conhecimento do homem é relativo, é parcial, é passageiro. Ele não conhece nada, ele não tem domínio de nada. Em segundo lugar, Deus usa o evangelho para destruir a sabedoria humana. Deus usa o evangelho para salvar aquele que crê. Que crê. Eu acho lindo isso aqui, porque Paulo vai colocar, a partir aí do versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Presta atenção. A ciência não consegue, a sabedoria humana, a inteligência humana não consegue resolver os problemas do homem espirituais. Mas Deus, através da cruz, destrói, aniquila toda a sabedoria humana e oferece essa salvação para aquele que crê. E não somente isso, que crê através da pregação simples do evangelho. Não é crer depois de fazer um curso numa universidade, numa faculdade. Pelo contrário, é aquele evangelho que é pregado na sua simplicidade. A declaração daquilo que Deus fez na cruz por nós. Isso leva a pessoa a crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas há uma terceira razão que eu queria destacar aqui. Deus usa o evangelho para destruir a sabedoria humana.
Deus usa o Evangelho para salvar o que crê. Mas o que eu acho fantástico nesse texto é que Deus usa o Evangelho para humilhar e exaltar o quê? Pessoas. E o Evangelho é paradoxal. A filosofia e o conhecimento revelam o orgulho e a soberba do homem. Mas quando a cruz vem, quando Jesus vem, e Deus estabelece a salvação exclusivamente através do sacrifício de Jesus Cristo, aquelas pessoas que se acham ou se achavam superiores, elas são o quê? Humilhadas. E aquelas que são desprezíveis, elas são o quê? Exaltadas. Que coisa linda, Maria canta isso no cântico. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele veio justamente para os humildes. E Ele reprova, Ele rejeita aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Meus amados irmãos, que coisa linda, desde o texto. Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie o quê? Na presença de Deus. O Evangelho vem justamente para destruir aquilo que é pior no homem, que é a sua soberba, o seu orgulho. O Evangelho humilha. Mas paradoxalmente, o Evangelho exalta. Porque o Evangelho nos tira da sarjeta, nos tira justamente das regiões das sombras da morte, nos tira do monturo e nos coloca sentados à direita de Deus, nos lugares celestiais, fazendo parte da família de Deus. O Evangelho, ele tem esse paradoxo. E se eu e você, nós estamos salvos hoje, não é por causa da nossa sabedoria, não é por causa do nosso nobre nascimento, não é porque nós somos alguma coisa. Nós estamos salvos exclusivamente pela graça de Deus, porque a graça vem através de Jesus Cristo. E essa graça é irresistível, essa graça é eficaz. Veja que Paulo coloca claramente aí: visto que não foram chamados. Não foi você que se chamou, você foi chamado pela pregação do Evangelho, pelo poder do Evangelho, pela ação irresistível do Espírito Santo, e hoje você é uma nova criatura. É tão lindo que Paulo vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu poderia resumir esses 3 pontos dizendo o seguinte: a cruz é eficaz, a cruz é eficiente. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a sabedoria humana não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, a cruz faz. A cruz nos redime, a cruz nos restaura, a cruz nos salva. Segundo, a cruz, ela é paradoxal. É paradoxal. Porque ao mesmo tempo que ela humilha, ela exalta. Ela exalta. E eu poderia dizer, a cruz, ela é humilhante, mas ela é também o quê? Exaltadora. A cruz não depende do homem, do querer humano, mas a cruz vem de forma irresistível operar na nossa vida, gerando transformação, mudança. Só a cruz, o Evangelho da cruz, é o poder de Deus para salvar os pecadores, dos quais nós somos o quê? Os principais. Então, nesse mercado religioso, não há espaço para o Evangelho, porque o Evangelho é de Deus.
E o Evangelho não pode ser mercadejado. O Evangelho veio para trazer salvação para todo aquele que nele crê. E ninguém pode vender, comercializar o Evangelho. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o Evangelho é um presente de Deus. Ele não pode ser vendido. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é de Deus. Então que você possa compreender cada vez mais a profundidade do que é o Evangelho de Deus. E que nesse contexto mercadológico que nós estamos vivendo hoje, você saiba diferenciar, caracterizar o verdadeiro Evangelho daquilo que é simplesmente proposta mercadológica, aquilo que está sendo usado para enganar as pessoas, para iludir as pessoas e principalmente para não produzir a verdadeira salvação. Preste atenção, irmãos, o falso evangelho, ele é anátema, ele é maldito, porque ele traz confusão, ele traz loucura, ele traz decepção, mas ele não traz a verdadeira salvação. Então que nós possamos continuar pregando esse evangelho, vivendo esse evangelho, compreendendo esse evangelho, desfrutando desse evangelho. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja derramada sobre nós aqui nessa tarde, e que nesse mês de dezembro nós possamos refletir sobre as grandezas, sobre a profundidade do que é o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Amém.